Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou a professora Cíntia Portes e trago para vocês dicas de processo civil, de direito de família e sucessões. E a partir de agora, vou fazer com vocês aqui, a pedido até dos meus alunos da graduação, uma série de resolução de questões. Resolução de questões que aparecem na sua prova da UAB, no exame de ordem. E já vou começar com uma questão que caiu no último exame agora, primeira fase do exame 38, domingo, dia 9 de julho, e que trata da audiência de conciliação e mediação. Esse é um tema, pessoal, que eu sempre falo com os meus alunos, seja da graduação, seja dos nossos grupos de mentoria para o exame de ordem, que ela aparece na sua prova, né? A FGV adora falar de audiência de conciliação e mediação. E nesta prova não foi diferente. E para mim, pelo menos, né, apesar da gente olhar para a questão e começar a pensar o que quis dizer o examinador, como é que as coisas aconteceram nesse enunciado, me pareceu bem tranquila, porque a resposta estava adequada à situação ali apresentada pelo examinador, né? Ele buscava uma resposta que está à letra de lei, né? Lei seca, como a gente diz, o nosso VAD amigo que você leva contigo onde for nesse período de provas, tá bom? E essa questão que agora eu vou compartilhar com vocês, da Luísa, falava justamente de conciliação e mediação. Primeira coisa que você vai lembrar sempre, né? Começou a falar de mediação, de conciliação, pessoal, pensa em rever o artigo 334 do CPC. Tá? Essa é aquela audiência dentro do procedimento comum, né? Que prevista está no artigo 334 do seu CPC. E dizia assim, olha, que a Luísa, ela ajuizou uma ação de cobrança contra o Ricardo e em sua petição inicial, então na petição inicial, a Luísa informou que não tinha interesse em realizar uma audiência de conciliação de mediação. O Ricardo, por sua vez, apresentou manifestação informando que possui interesse na realização da audiência de conciliação. Diante do interesse formalizado pelo réu, o juiz competente designou data e local para a realização da audiência. Então, para aqui um pouquinho antes da resposta. O que se vê aqui, meus alunos questionaram. Professora, daria para a gente ficar com a cabeça confusa, porque existe mesmo um momento processual para o réu se manifestar quando ele é citado e intimado para audiência de conciliação logo lá no começo, né? Aquela regrinha do 30, 20, 10, né? O juiz designará a audiência de conciliação com 30 dias de antecedência, né? Assim que diz o código. E deverá citar o réu com 20 dias de antecedência. E o que é o 10? O réu tem 10 dias antes da audiência para manifestar o seu desinteresse. É assim que diz o 334, seus parágrafos, né? Que o réu tem 10 dias para manifestar o seu desinteresse. E aí falou que o réu apresentou uma manifestação, né, de interesse. Eu sei que dá vontade de ficar aqui pensando o que quis dizer o examinador, gente, mas sejamos bem práticos numa prova objetiva. Se a autora manifestou em sua petição inicial o não interesse e houve uma manifestação do réu dizendo que tinha interesse e aí o juiz designou, perceberam que não foi logo no despacho inicial? Me parece possa ser aqui, né, já que querem discutir a questão, uma manifestação na contestação, por exemplo, né? E então o juiz da causa designou data, ó, só depois, tá bom? O importante aqui, a sacada dessa questão é, candidato, querido abeiro, abeira, você sabe, você lembra que, de acordo com o parágrafo 4º, inciso 1º do artigo 334, a audiência de conciliação só não se realiza se ambas as partes manifestarem desinteresse? Aí é que está a sacada dessa questão. A audiência de conciliação não vai se realizar quando tratar de direitos indisponíveis, né, que não admitam a autocomposição. Ou, inciso primeiro fala, quando ambas as partes manifestam o desinteresse, tá? Aqui o que nós tivemos? Nós tivemos Luísa dizendo na petição inicial que tem interesse na audiência e Ricardo manifestando interesse. Eu tenho que pensar aqui que talvez na contestação, porque é aí que o juiz designou data e local. Gente,
O juiz designou data e local para audiência de conciliação e mediação. Posso faltar? Posso simplesmente não aparecer? E olha o que vem nas alternativas para você responder. Letra A. Considerando o caso narrado, Luísa, letra A, não precisa comparecer à audiência de conciliação ou mediação, tendo em vista que já manifestou desinteresse em sua realização na petição inicial. Ora, ela até manifestou, mas o réu não disse que queria audiência? E a regra de que ambos têm que dizer do desinteresse, né? Então a gente afastaria essa alternativa. Não deve comparecer à audiência de conciliação ou mediação, sob pena de seu comparecimento representar anuência tácita em compor, obrigando-a a firmar acordo com Ricardo. Gente, isso fere até mesmo um dos princípios da conciliação, o princípio da autonomia. Sempre lembrar que o sistema multiportas, inaugurado pelo Código de Processo Civil de 2015, expressamente em nossa norma, não obriga ninguém a conciliar ou a mediar, mas traz os sistemas alternativos de solução de conflitos como portas alternativas para a solução destes. Então, não tem isso de, olha, se você não for na audiência, hein, Luísa, você será obrigada a compor. Como é que vai obrigar alguém a compor, né? Algo que sequer ela estava na audiência para imaginar o que seja essa composição, tá? Não vamos ferir aí o princípio da autonomia da vontade das partes. Mesmo após, eu sempre falo com meus alunos, você fica lá 1 hora numa audiência de conciliação, um conciliador excelente, apresenta todas as propostas, né? Mas no final, se a parte disser eu não quero, ninguém vai obrigá-la a compor, tudo bem? Então a letra B não é também. Letra C, deve comparecer à audiência de conciliação ou mediação sob pena de ter seu processo extinto, sem resolução do mérito por falta de interesse processual. Gente, esse também não é o caminho, tá bom? Esse também não é o caminho. Não vai ser extinto o processo. A ausência na audiência de conciliação e mediação não tem essa previsão no nosso artigo 334 de extinção do processo por falta de interesse processual, ok? Agora, letra D, deve comparecer à audiência de conciliação e mediação e, caso de forma injustificada não compareça, será sancionada com multa, tendo em vista que sua ausência será considerada ato atentatório à dignidade da justiça. Essa aqui, pessoal, é a certa. A letra D é verdade. Se a parte devidamente intimada para comparecimento à audiência de conciliação e mediação não comparece de forma injustificada, poderá ser apenada com multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Está lá no parágrafo 8º do artigo 334. Lembrando que esta multa, né, é direcionada aos cofres públicos, né, à União ou Estado, a depender aí da competência em relação ao processo. Tá bom? Então, a letra D estava certinha, tá? Essa é a correta, a letra D. Deve comparecer à audiência de conciliação. O que quis aqui o examinador, gente? Realmente fazer você lembrar que a ausência injustificada da audiência de conciliação e mediação gera, assim, a possibilidade de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Quando vocês vão para o exame de ordem, vocês querem ser o quê? Advogados, advogadas. E nós sabemos que esse tipo de situação acontece na vida prática, né? Tenho que pensar aqui, olha, se na inicial a autora disse pelo desinteresse e houve uma manifestação do réu, estou pensando aqui talvez até numa contestação, dizendo que tinha interesse, o juiz designou, percebe? Ele designou depois. Não foi aquela audiência designada logo na decisão inicial, tá bom? Então, a letra D estava correta, devendo aí sim a Luísa comparecer a essa audiência de conciliação ou de mediação, tá? Sob pena de multa. Tudo bem?
Lembramos desse tema super importante? Ele sempre vai rondar a tua prova. Eu espero que você não esqueça mais, reveja o artigo 334, esteja sempre atento aos exames anteriores, porque resolução de questões é uma forma muito eficiente de estudar e eu vou trazer aqui para você várias questões. Em cada uma delas, discutimos um pouco o tema central e trazemos aí a solução correta esperada pelo examinador de acordo com os gabaritos. Um abraço e até a próxima.